perspectiva virtual sobre o primeiro reinado, né? Final do primeiro reinado. Já chegamos no crescimento da impopularidade do Dom Pedro. Retomando um pouquinho, tivemos a Confederação do Equador. A Confederação do Equador começou em Pernambuco, teve adesão de outros estados, do que seriam outros estados ali perto de Pernambuco. Eles fazem uma república independente do Brasil, certo? Mantém por um tempo e aí mandam um monte de tropa. O Brasil pega dinheiro emprestado com banqueiros britânicos para acabar, sufocar essa revolução. Só que uma das coisas que acontecem é, um dos líderes do movimento era o Frei Caneca, uma figura muito carismática, que foi fuzilado ao final quando foi reprimido o movimento. Então você pega, isso agora vamos pensar a nível de Brasil. Você tem um imperador que entra após a independência, manda fechar a Assembleia Constituinte, faz uma outra Constituição onde ele tem o poder moderador, acima de tudo. Tem a questão dos impostos, para você manter um padrão de corte, de vida alto, você aumenta o valor dos impostos e você ainda tem brutalidade na repressão dos movimentos. Então assim, estava começando já um clima de insatisfação popular muito grande em relação a Dom Pedro. Então, após a repressão brutal da Confederação do Equador, aumenta a oposição a Dom Pedro. Junta com isso a crise econômico-financeira que o Brasil passava, uma balança comercial negativa. Deixa eu explicar para vocês o que é balança comercial. Isso também aparece muito na questão da história. Para você ter uma economia no país que seja positiva, você tem que importar menos do que você exporta. Lembrando o que é importar? Importar é você comprar produtos de outros países. Exportar é você vender os seus produtos para os outros países. Para a economia estar bacana, o que você tem que fazer? Você tem isso, gente, isso é sempre comprar menos, né? Vender mais. Pensa no dinheiro. Se você gasta mais do que você ganha, você tá positivo ou tá negativo? Tá negativo, não é? Você tá saindo mais do que entrando. Pensando em país, pensando numa nação, a economia é medida por essa balança comercial. Você tem sempre que procurar conseguir vender mais produtos, ou seja, fazer dinheiro, do que importar produtos, né? Do que comprar produtos e perder dinheiro. Nesse momento, a balança comercial estava negativa, né? Mais importação, menos exportação. Isso é um problema que em vários momentos da história do Brasil a gente luta com isso. Por quê? Desde o início, se você pensar ciclos da história, aí tem ciclo da mineração, né, ciclo do café, é muito pautado sempre pelos produtos agrícolas, né? O Brasil ele cresce como um país dependente das matérias-primas, no sentido assim, são produtos gêneros agrícolas. A indústria demora muito, a industrialização brasileira, e vai a passos depois lentos. Isso significa o quê? Que a gente ainda é independente em vários momentos, aqui principalmente, de produtos industrializados vindos de fora. Então você compra muitas... E o que é mais caro, gente? Pensa. Você ganha mais dinheiro. Você está vendendo, vamos lá, vendendo café e comprando máquina. O que você acha que está gastando mais dinheiro? Você ganha mais dinheiro vendendo café ou o que é mais caro? O café ou a máquina? A máquina, não é? E aí, por muito tempo, o que acontece no Brasil? Você está vendendo produtos que têm um baixo custo, né? São produtos baratos, e está comprando muito produtos caros. Isso aqui que é a balança comercial negativa. Além disso, o governo Dom Pedro pediu empréstimos aos bancos estrangeiros. Muito dinheiro, muito. Por quê? Ele está precisando manter um custo de vida alto. Está tendo esse problema da balança comercial negativa. E aí, novamente, Inglaterra, né? A Inglaterra vai
e ajuda a dar dinheiro. O endividamento do Brasil com a Inglaterra vai cada vez ficando maior. E aí ele começa a emitir moeda. Como que funciona? Vamos lá, só prestar atenção. Dinheiro, a gente sabe que não é só dinheiro, não é papel, né? A gente pensa, poxa, se dinheiro é uma folha de papel, vamos fazer um monte. Não, aquela notinha do dinheiro, para ela ter algum valor, significa que ao ser impresso aquilo, alguma outra quantia tinha sido reservada para dar aquilo valor, certo? Senão era só um papel. E aí quando ele pega dinheiro emprestado com bancos estrangeiros, começa a emissão de um monte de moeda, né? Começa a emissão. E aí o que acontece com os produtos? Os produtos vão cada vez mais subindo de preço, chamada inflação, né? Os preços aumentam e você vai diminuindo cada vez mais a popularidade. Está emitindo um monte de dinheiro, os produtos estão crescendo cada vez maior o preço e a popularidade, ó, diminuindo. Nisso tudo, o Banco do Brasil, criado por Dom João VI, entrou em falência. Porque você foi começando a emitir um monte de dinheiro, um monte de papel, de moeda, de dinheiro. Você começa a não ter mais aquelas reservas que mantêm, que seguram o valor do dinheiro. E aí o Banco do Brasil, que é super importante, criado na administração do Dom João VI, entra em falência. Além disso, tem a questão cisplatina. A questão cisplatina, gente, é a seguinte. Essa província cisplatina é onde hoje é o Uruguai, tá? O atual Uruguai. Ele havia sido anexado ao Brasil por Dom João VI. Pensa no mapa da América do Sul. Acabou ali a região sul, não tem a parte do Uruguai? Aquilo dali era Brasil, ali pertencia ao território brasileiro, anexado por Dom João VI. Só que os cisplatinos, descendentes de indígenas espanhóis, queriam libertar-se do Brasil. Eles não... Porque era assim, eles eram antes ligados à Espanha, Dom João VI anexa. Então não, agora você é Brasil. Só que eles ainda eram ligados aos costumes, às tradições, eles ainda tinham um passado que indígena e espanhol. Em sua luta pela independência, conseguiram o apoio dos argentinos, que tinham interesse em dominar a região cisplatina. Eles queriam se livrar do Brasil, queriam ser independentes no Brasil. E aí a Argentina tinha interesses que não fosse ligado ao Brasil. A Argentina vai e fala, não, luta sim pela sua dependência que a gente vai te ajudar. Com a ajuda dos argentinos, os cisplatinos venceram a guerra contra os brasileiros e transformaram a Cisplatina em um país independente chamado República do Uruguai. Então, o que existe hoje, conhecido como República do Uruguai, era um pedaço do Brasil, né, anexado. Eu estou falando um pedaço que foi anexado só para você não achar que sempre foi do Brasil e aí depois de um dia saiu. Não, não era. Aquela região era antes de fato dos espanhóis. Vamos lembrar que a América do Sul tinha o Tratado de Tordesilhas que dividia as terras entre Portugal e Espanha. Aquilo dali era da Espanha. Dom João VI vai e anexa. Agora é Brasil. E eles não, a gente não é Brasil. Os argentinos, tendo interesses naquela região, ajudam. E aí vira o Uruguai, o que a gente hoje conhece como Uruguai. E aí a guerra para impedir a independência da Cisplatina aumentou ainda mais as críticas a Dom Pedro. Por quê? Dom Pedro não aceitou. Dom Pedro falou, não, vamos ficar independente, por quê? Por que vocês querem sair? Não. Aí faz uma guerra, manda tropa, tudo para Cisplatina, para conseguir o quê? Impedir a separação. Não conseguiam impedir a separação. Teve gastos com a guerra, que guerra sempre traz gastos, né? Gastos materiais, gastos humanos mesmo, tanto de morte, doença, um desgaste muito grande. Então a popularidade de Dom Pedro só foi crescendo com isso. A questão cisplatina foi uma questão militar que
você pega, já tinha questão da alta de preços, Banco do Brasil já tinha falido, Confederação do Equador tinha sido reprimida de forma violenta, tinha o poder moderador, que era visto como poder autoritário. Então era uma série de coisas que estava fazendo o quê? Crescendo a impopularidade do Dom Pedro. Aí acontece mais uma coisa, que é a sucessão do trono português. Preste atenção nesse esquema aqui. Se você olhar o esqueminha aqui, fica fácil para você entender. O Dom João VI morre, tá? Quando ele morre, ele deixa o trono português para o seu filho, o Dom Pedro, que estava no Brasil. E aí Dom Pedro, o que ele faz? Estando no Brasil, sendo imperador do Brasil, ele renuncia ao trono em favor da sua filha. Então, pensa lá, Portugal. Tem Portugal, tinha Dom João VI, Brasil, Dom Pedro. Dom João VI morreu. E aí o trono passava para Dom Pedro no Brasil. Como ele fica no Brasil, ele deixa o trono para a filha dele, que está lá em Portugal, a Maria da Glória. Só que Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, dá um golpe e tira o trono, tira Maria da Glória do poder e entra, ele vira imperador, ele toma o trono. Então foi uma série de disputas aqui. Dom Miguel dando um golpe na Maria da Glória e, consequentemente, no Dom Pedro, que tinha renunciado em favor da sua filha. E aí Dom Pedro reage preparando-se militarmente para reconquistar o trono português. Isso aumentou a sua popularidade. Então você vê, ele já está cada vez mais, ele está tendo um monte de críticas. Aí tem esse problema de sucessão do trono português e ele resolve que vai lutar. Não, Dom Miguel não vai tirar assim o trono da minha filha, não. Porque eu tirar o trono da filha não é só tirar o trono da filha, mas também alijar Dom Pedro do poder, tirar Dom Pedro do centro das decisões. E ele não quer aceitar isso. Só que isso não foi bem visto no Brasil. Acharam que, como se ele estivesse se importando mais com os problemas de Portugal do que com o Brasil. Aí, vou retomar. Problema de econômico, financeiro, questão cisplatina, Confederação do Equador, um monte de coisa acontecendo no Brasil. E aí Dom Pedro quer mandar tropa para Portugal para lutar pelo trono português. Isso não foi bem visto. Os políticos brasileiros afastaram-se dele, acusando de estar mais interessado nos assuntos de Portugal do que nos do Brasil. E aí começa um monte de crítica ao governo. Na imprensa começa a surgir em várias publicações críticas pesadas contra Dom Pedro, pesadas. Nisso morre um jornalista, o Líbero Badaró. Ele morre e essa morte é atribuída aos simpatizantes do imperador. Então você pensa, um monte de jornal publicando contra o imperador. Um dos jornalistas que criticam é assassinado. Aí falam, bom, foi alguém defendendo o imperador. E aí começa uma série de protestos em todo o país, certo? Dom Pedro tenta retomar isso, tenta reverter isso fazendo o quê? Ele vai visitando algumas províncias para tentar diminuir a sua, recuperar seu prestígio. Só que foi em vão. Em várias províncias que ele chega, o que acontece? Ele é recebido com protestos e lembranças da morte. Como assim lembranças da morte? Em Minas aconteceu um episódio que quando ele chega na província tentando recuperar seu prestígio, começam a tocar aquele toque fúnebre, sabe? De enterro. Pra quê? Pra lembrar sobre a morte do jornalista. Então ele não está conseguindo recuperar o prestígio. Na volta dessa viagem que ele fez às províncias, Dom Pedro foi recebido no Rio de Janeiro pelos comerciantes portugueses, com uma grande festa iluminada por muitas fogueiras. Então ele tem uma recepção calorosa dos portugueses. E aí vem o atrito entre brasileiros e portugueses, conhecido como Noite das Garrafadas. Guarda isso. Isso às vezes é perguntado. Qual foi o primeiro... Teve algum conflito entre brasileiros e portugueses? Teve. Nessa volta da viagem, quando é uma festa feita pelos portugueses a Dom Pedro. E os brasileiros encaram isso como
uma afronta. Como assim? É a prova de que Dom Pedro está ligado ainda a Portugal. Que Dom Pedro não está preocupado com o Brasil, com os rumos que está sendo tomado aqui, mas que ainda está muito ligado à questão portuguesa. Então, é noite das garrafadas, porque uma série de garrafas mesmo foram quebradas pelas ruas do Rio de Janeiro, conflito direto entre brasileiros e portugueses, brigando, lutando, quebrando garrafa. Foi mesmo uma confusão muito grande. E aí, com o objetivo de voltar, de recuperar seu prestígio, Dom Pedro forma um ministério só com políticos do Partido Brasileiro. Mas as críticas continuam aumentando. Não entendi por que isso. Não estavam acusando ele de estar muito perto de Portugal, de estar até por causa da sucessão do trono. Acusaram ele de estar mais preocupado com Portugal do que com o Brasil. Então ele, para tentar acabar com isso, ele fala, não, vou fazer um ministério só com brasileiros. Adiantou? Não, continuaram. Aí Dom Pedro foi e decidiu então substituir o Ministério dos Brasileiros por outro formado por seus amigos do Partido Português. É como se fosse assim, olha, vocês falam que eu estou ligada a Portugal, eu faço um ministério só com brasileiros, vocês continuam reclamando? Então agora eu vou fazer um ministério com meus amigos mesmo portugueses, vêm os portugueses, formam um ministério. Foi isso que aconteceu. Substituiu o Ministério dos Brasileiros por um formado por portugueses. E aí, diante disso, uma multidão de brasileiros saiu às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta do ministério deposto. Então eles, não, Brasil tem que manter o ministério. Pressionado por populares e por soldados, Dom Pedro I abdicou em 7 de abril de 1831, ele deixa o trono brasileiro para o seu filho Pedro de Alcântara. Como o menino tinha apenas 5 anos de idade, o Brasil passou a ser governado por regentes. Dom Pedro I voltou a Portugal disposto a reconquistar o trono. Então, vamos resumir esse final. O que acontece? Pressionado, ele viu que não tinha como se manter no cargo. E aí ele vai voltar para Portugal. E aí quando ele voltar para Portugal, ele vai voltar para lutar por aquele trono que Dom Miguel tirou da sua filha. E aí, vamos lá, Dom João VI, quando volta para Portugal, o que ele faz? Deixa o Dom Pedro. Você acha que Dom Pedro ia voltar para Portugal e ia deixar aqui vazio? Não. Ele nomeia o seu filho, Pedro, para ser o futuro. Só que ele tem 5 anos de idade. Então ele não podia assumir. E aí a gente vai entrar num outro período da história, que é até o Pedro atingir a maioridade. A gente fica por aqui.